título da live de hoje é o que nos impede de fazermos o que gostaríamos. Eu vou compartilhar uma lista aqui com alguns motivos e razões que eu acredito que são os principais que nos impedem da gente fazer o que a gente gostaria. Então, o primeiro deles, o primeiro motivo que nos impede de fazermos o que gostaríamos é o medo do fracasso. A gente tem um receio grande, né, de fracassar ou daquilo que a gente considera que seria fracassar. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui para a gente refletir a respeito. Qual que é o oposto do sucesso? Então, assim, uma pergunta para a gente refletir. O oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é desistir. É quando a gente desiste. Então, existe uma diferença entre a gente fracassar ou a gente não atingir aquilo que a gente gostaria e a gente se sentir fracassado. Eu acredito que a gente se sente fracassado quando a gente desiste daquilo que a gente estava fazendo. Então, o oposto de sucesso não é fracasso, o oposto de sucesso é desistir. Oi, Jéssica. Quando que o fracasso é útil, né? Aquilo que a gente chama de fracasso, quando que ele é útil? Quando a gente aprende algo com ele, quando ele serve como uma fonte de aprendizado para a gente. Então, o fracasso ele é muito relativo, né? O fracasso ele é muito relativo. Fracassar só vai ser fracassar se nós aceitarmos, se a gente aceitar que aquilo foi um fracasso. Então, a gente tem uma escolha, ou a gente trata aquela situação como um fracasso ou a gente trata aquela situação como uma fonte de aprendizado. Por isso que eu digo que o fracasso ele é relativo. Está nas nossas mãos decidir se qualquer situação que a gente vive que não atendeu às expectativas que a gente tinha, se aquilo vai ser considerado um fracasso ou não. Então, por isso que o fracasso ele é bastante relativo. O segundo motivo por que a gente não realiza muitas das coisas que a gente poderia realizar é o medo do julgamento alheio. Esse é o segundo motivo. A gente fica muito preocupado do que vão pensar de mim. Como nós somos seres sociais, a gente tem uma necessidade, muitas vezes uma necessidade não justificada de aprovação do outro, né? Muitas vezes a gente tem uma necessidade que não tem justificativa da gente ser aceito, da gente ser aprovado pelo outro. Porém, muitas vezes essa necessidade não tem um porquê para ela, da gente sentir que a gente precisa ser aceito e que a gente precisa ser aprovado pelo próximo. Tem uma frase que está no livro A Coragem de Não Agradar, que eu gosto muito, que diz que quando a gente está preso ao desejo do reconhecimento, as cartas do relacionamento estão na mão do outro, estão totalmente na mão do próximo. Então, quando você tem uma necessidade intrínseca de ser reconhecido por aquilo que você é ou por aquilo que você faz, você está colocando as cartas do relacionamento na mão do seu próximo, né? E isso não é legal. Se você não tem as cartas do relacionamento nas suas mãos e você cede essas cartas para o outro, isso não é algo legal. Então, o desejo da gente ser reconhecido pode representar que as cartas do relacionamento que a gente cedeu que está nas mãos do outro. Tem um livro A Coragem de Não Agradar, que eu já inclusive fiz até um post aqui no Lidere sobre ele, que eu recomendo muitíssimo, que ele fala mais sobre esse desejo da gente ser reconhecido, da necessidade que a gente tem de ter uma aprovação social, que muitas vezes não tem porquê, não tem nenhuma justificativa plausível para a gente ter essa aprovação, essa aceitação social. Só que como nós somos seres sociais, como ninguém vive isolado, a gente sim acaba tendo como um instinto essa necessidade de ser aprovado pelo próximo. E isso que acaba gerando esse medo da gente ter um julgamento do outro, da gente ter um julgamento alheio. O terceiro motivo é muito bom, Claudinha, eu recomendo. É muito bom esse livro. O terceiro motivo da gente não realizar aquilo que a gente gostaria de realizar é quando a gente não tem um objetivo e metas claras. Então, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar,
qualquer caminho basta, correto? Então, é essencial que a gente tenha um destino, que a gente saiba aonde a gente quer chegar e que a gente possa qualificar e quantificar o que é necessário ser feito para que a gente possa chegar lá e que a gente consiga medir o nosso progresso, o quanto que a gente está progredindo nesse sentido. Ao longo do caminho, a gente pode sim ajustar a rota daquilo que for necessário e um ponto importante é a gente celebrar cada passo progredido. Para esse ponto de metas e objetivos não claros, tem duas perguntas que eu considero como sendo essenciais. A primeira pergunta é a gente saber, é você responder aonde você quer chegar. Então começa respondendo essa pergunta, aonde você quer chegar? E a segunda pergunta é, o que você precisa fazer para você chegar lá? E você pesquisar sobre. Hoje a gente tem à nossa disposição uma quantidade aí limitada de informações à nossa disposição na internet, inclusive. Então, com certeza, a gente pode pesquisar sobre o que é necessário, o que a gente precisa fazer para a gente chegar lá. Então, motivo número 3 é quando a gente não tem objetivos e metas claras. Tá? Motivo número 1, então, medo do fracasso. Motivo número 2, medo do julgamento alheio. Motivo número 3, quando a gente não tem um objetivo e uma meta clara. Isso acaba nos inibindo de ter um propósito ou daquilo que a gente precisa fazer para chegar onde a gente gostaria de chegar. O motivo número 4 da gente não realizar o que a gente gostaria é quando a gente demonstra ou quando a gente adota uma mentalidade fixa ao invés de uma mentalidade de crescimento. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e aí eu gostaria que vocês colocassem qual opção que se aplica a vocês, número 1, número 2. A primeira pergunta, quando se refere a desafios, você geralmente costuma evitar desafios ou você costuma abraçar desafios? Número 1, evitar desafios. Número 2, abraçar desafios. Quando a gente pensa sobre obstáculos, você geralmente, número 1, desiste facilmente ou número 2, você persiste na dificuldade? Então, isso com relação aos obstáculos. Você desiste facilmente ou você persiste na dificuldade? O esforço, como que você se relaciona com relação ao esforço? Você vê o esforço como algo improdutivo ou você vê o esforço como caminho para a excelência? Então, número 1, você vê o esforço como algo improdutivo. Número 2, você vê o esforço como caminho para a excelência. Com relação à crítica, você costuma, número 1, ignorar um feedback construtivo que você recebe? Ou número 2, você costuma aprender com a crítica? Molho comentando, dou uma chorada, mas persisto. Com relação ao sucesso alheio, você costuma se sentir ameaçado pelo sucesso alheio, opção número 1. Opção número 2, você encontra lições e inspiração no sucesso alheio. Então esse é o número 2. Eu acho que fica fácil da gente entender qual deles se refere a uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento, correto? Eu acho que fica bem claro para a gente entender que as opções aqui, número 2, são as opções de demonstração de um comportamento, de uma mentalidade de crescimento. Então, vamos ver quais são alguns exemplos aí, né? Só para a gente retomar alguns exemplos de que você sim está demonstrando uma mentalidade de crescimento. Então, com relação a desafios, você abraça desafios. Essa lei, já que eu repito ela então, já chego nela. Obstáculos, você persiste na dificuldade. Esforço, você vê o esforço como caminho para a excelência. Sogrinha chegando aí, Adri. Então, o esforço, você vê o esforço como caminho para a excelência. A crítica, você aprende com a crítica. Sucesso alheio, você encontra lições e inspiração. Então, o sucesso alheio é a opção número 1, você se sente ameaçado pelo sucesso alheio. E a opção número 2, você encontra lições e inspirações com o sucesso alheio. Um ponto super importante para a gente refletir aqui é que
A mentalidade de crescimento não é algo que você adota para você e você vai ter ela para sempre. E você vai ter ela em todos os momentos. A mentalidade de crescimento é algo que você pode desenvolver para você adotar na maior parte das situações. Então, na maioria das situações, você tem uma postura onde você está demonstrando uma mentalidade de crescimento. Em muitas situações, você vai ser tentado a demonstrar uma mentalidade fixa. Muitas vezes a gente se depara a um desafio muito complicado, um desafio muito grande, e a gente acaba tendo receio se a gente vai abraçar aquele desafio ou não. Então, é um exercício diário da gente se policiar em vários sentidos, no sentido da gente adotar o hábito da mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento é um hábito. Não é que você obteve uma vez e aquilo é seu para sempre e você não vai ter nenhuma recaída, vamos assim dizer. É algo diário. Nós somos imperfeitos, a gente não a gente erra, né? A gente tem as nossas limitações. Então, em algumas situações, a gente vai demonstrar a mentalidade fixa, mesmo se a mentalidade de crescimento é a forma que você geralmente se comporta, é a forma que você geralmente vê as situações. Vão existir situações onde você sim vai demonstrar uma mentalidade fixa. Isso é algo inevitável, né? Então, o desafio aqui é a gente desenvolver o hábito de ter a mentalidade de crescimento, demonstrando esses comportamentos aí. Moura dizendo, em relação ao sucesso, tem hora que eu vacilo, às vezes fico no 1. Isso é normal, né? Isso acaba acontecendo. O Adri dando um oiê, e aí, Adri? Isso é normal, isso acontece. Em várias situações a gente acaba demonstrando uma mentalidade fixa, porém a ideia é a gente demonstrar uma mentalidade de crescimento na maior parte das situações. E isso pode ser o que vai diferenciar a gente do nosso... da gente conseguir atingir o nosso objetivo ou não. Né? A gente adotar a mentalidade de crescimento pode ser o que vai nos limitar em atingir o objetivo que a gente desenhou ou não. Então, é um exercício diário, né? A gente desenvolver a mentalidade de crescimento. Motivo número 5, que acaba nos impedindo de realizarmos aquilo que nós gostaríamos. Um dos maiores vilões que a gente acaba tendo que conviver é o e se, né? E se tal coisa tivesse acontecido? A razão número 5 é a gente não saber conviver com decisões tomadas. Muitas vezes a gente tomar uma decisão e a gente remoer aquela decisão, porque só depois a gente se dá conta de que aquela decisão não foi a decisão ideal. Então o e se, ele acaba sendo um grande vilão aí para a gente lidar com situações onde a gente precisa tomar decisões. Fato é, não decidir já é uma decisão. Se a gente se depara perante uma situação e a gente não decide, o fato de não decidir já é uma decisão. A decisão que a gente toma, independente da situação, sempre vai ser a melhor decisão, considerando quem nós éramos, as informações que a gente tinha e qual análise que a gente fez daquela situação. Eu acredito que ninguém toma decisões querendo errar na decisão que foi tomada, correto? Então, ninguém toma uma decisão incorretamente de forma consciente. Então, a decisão que a gente toma, independente da situação, ela era a melhor decisão para aquela situação com a qual a gente se deparou. O problema é que depois, muitas vezes, a gente percebe que aquela decisão não foi a melhor decisão tomada. E a gente percebe que a gente poderia ter tomado um outro caminho. E aí é que muitas vezes começa o processo de a gente se arrepender de alguma decisão. O que não é algo legal, né? A gente se arrepender. O que eu gostaria de propor aqui é que a gente troque o se arrepender pelo aprender, né? Então, ao invés de a gente se arrepender, a gente aprender com a situação. Com certeza, todos nós já se criticamos, todos nós já se criticou, já se puniu, ou já se censurou por decisões que a gente tomou e depois a gente percebeu que não eram decisões corretas. Então, a pergunta que fica é, o que eu aprendi com essa situação? Né? Qual foi o meu aprendizado nessa situação? E como que eu posso levar esse aprendizado para as próximas decisões que eu vou tomar? Eu não acho possível você aprender a tomar decisões sem você tomar algumas decisões que você julga que são erradas depois. Né? Eu não acho possível você acertar em todas as decisões que você está tomando já de cara. Então, muitas vezes você sim vai precisar tomar decisões erradas, que você julga que são decisões erradas, para depois você aprender com essa situação e você poder acertar mais
nas decisões futuras que você tiver. O fato de você ter um autoconhecimento sobre quem você é, quais são os seus valores, o que é importante para você, o que é prioridade para você, te ajuda demais em você poder tomar melhores decisões e você ficar confortável com aquilo. Muitas situações não existem decisões perfeitas. Em muitas situações você não consegue chegar em um ponto onde você fala, essa é a decisão ideal. Porém você vai decidir em cima daquilo que você considera sendo a melhor decisão para aquela situação. O fato de você aceitar aquela decisão como tendo sido a melhor decisão que você tomou, tem muito a ver com autoconhecimento, em você se conhecer, em você ter esse autoconhecimento, em você entender o porquê você tomou aquela decisão, quais são os seus valores, quais são os seus motivos internos que te fizeram tomar aquela decisão. Então, o autoconhecimento, com certeza, é um item aí que nos ajuda muito a gente a tomar decisões. Então, se você desenvolve o autoconhecimento, você com certeza vai estar mais preparado para você tomar decisões também. Então, os 5 motivos, né, vamos rever rapidamente aqui. Medo do fracasso, medo do julgamento alheio, não ter um objetivo e metas claras, você demonstrar uma mentalidade fixa, ao invés de você demonstrar uma mentalidade de crescimento, e você não conseguir conviver com decisões já tomadas. E tem algumas perguntas que você pode responder que podem te ajudar a se conhecer um pouco melhor. E eu vou fazer algumas dessas perguntas aqui para vocês tentarem responder aí também, tá? Para que vocês se sintam mais conscientes de quem vocês são. E essas perguntas podem ajudar vocês a terem uma autoconsciência, um autoconhecimento maior também. A primeira pergunta se vocês quiserem anotar, fica à vontade, tá? Você costuma estar consciente dos seus sentimentos e por que você se sente assim? Então essa é uma pergunta importante aí para você responder, tá? Você costuma estar consciente dos seus sentimentos e por que você se sente assim? Pergunta número 2. Você está consciente de suas limitações, bem como de suas forças pessoais? Você sabe dizer quais são as suas limitações e quais são suas forças pessoais? Pergunta número 3. Você consegue lidar bem com suas emoções negativas? Por exemplo, recuperar-se rapidamente quando fica contrariado ou tenso? Pergunta número 4. Você consegue se adaptar facilmente à realidade em mudança? Essa é uma outra pergunta também que vai te trazer mais autoconhecimento. Pergunta número 5. Você mantém o foco em seus objetivos e conhece os passos necessários para chegar lá? Mais uma pergunta de autoconhecimento. E uma outra pergunta que tem a ver também com empatia é: você normalmente consegue perceber os sentimentos das pessoas com quem interage e entender suas formas de ver as coisas? Então, você consegue ter essa sensibilidade de ver o sentimento das pessoas, quem você está interagindo, entender a forma dessas pessoas de enxergarem as coisas também. Então, são algumas perguntas que podem te ajudar a ter um autoconhecimento maior, se conhecer melhor, e isso com certeza vai te fazer tomar melhores decisões e você ter uma melhor consciência sobre aquilo que acontece à sua volta e aquilo que você considera como um fracasso, julgamento alheio ou não. Esse autoconhecimento é algo que pode te ajudar muito frente a essas dificuldades ou essas razões que podem ser barreiras para você se desenvolver e para você poder realizar aquilo que você gostaria de realizar. Perguntas muito boas essas perguntas são bem legais mesmo.